Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos contar histórias. Tem vários livros aqui para a gente comentar e eu tenho a presença da minha querida amiga e colega Rose Lapa. Oi, Rose, Oi, tudo tudo bom? bem? Tudo bom, André? Que bom te ter aqui, viu? Para a gente falar sobre algo em que você é expert, que é contação de histórias, né? Bom estar aqui também com você, né? Desde o mestrado que a gente se conhece, Pois é. trilhando aí essa jornada junto. E a gente se encontra também pelas estradas, porque quem conhece os unebianos sabe que o pessoal da UNEB viaja muito para os diferentes campi que existem aqui na Bahia, né? Então, a gente já se encontrou até em Alagoinhas também. Isso, uma cidade legal. Eu gosto. E eu fiquei sabendo que você fez não só o doutorado, mas um pós-doutorado em contação de histórias. Conte-me essa história. Pois é, então, eu achava que todo mundo era contador de histórias, sabe? É normal, todo mundo conta história. E sempre contei histórias nas minhas salas de aula. Quando eu ainda estava na graduação em letras, eu fiz um curso de contação de histórias com a saudosíssima Bete Coelho. Hum, Inclusive, essa semana, o cenário dela vai ter comemoração, né? É livre, quem quiser ir é na Biblioteca Central. Magna. E então, eu fiz um curso com Bete Coelho, que é uma contadora de história. uhum. Fiquei encantada da forma como ela contava, porque também já tinha uma história em casa, né? Meu pai contava história, fazendo todos os Ah, sons, seu pai todos os também? gestos, era muito, muito legal. Então, eu falei assim, olha, eu vou levar isso para minha sala de aula. E levei, na época eu trabalhava com crianças, a terceira série atual, quarto ano, Uhum. e sempre contando histórias. Cheguei na universidade e também contava histórias. Eu não consigo dar uma aula assim, de repente, trazer uma história que dê um exemplo sobre aquilo que eu estou falando. E eu percebi que os alunos ficavam assim encantados, e, puxa, para que legal você contar história no dia que eu não contava história. Não vai contar história hoje, professora? E aí eu falei assim, olha, eu preciso. Eu acho que não é assim uma coisa tão orgânica e natural que os alunos tinham eles sentiam uma diferença naquilo, né? Então, bom, é todo mundo. E aí comecei a montar um curso de contação de histórias, extensão, né? Uhum. Na Na UNEB, universidade. né? Sabe que ensino, pesquisa, extensão, lá vou eu para extensão contar história. E aí, lotando. Cursos lotavam, gente de fora, gente de toda a comunidade, né? De dentro ou Uhum. de fora da universidade. Eu falei, preciso pensar mais sobre isso. E claro que eu tenho algumas referências, Luciene, a professora da UFES, que é uma grande referência em histórias, eu a Poema, que é professora da Universidade Federal do Sudoeste, né? Uhum. Que são grandes contadoras de histórias, grandes pesquisadoras na área da contação de histórias, e eu fui tendo contato com elas e falando assim, olha, eu preciso de mais pesquisas aí nessa área. Meu mestrado e doutorado foram na área da leitura, que é também meu grande encanto. Inclusive, tem um livro aqui É, que é fruto do seu doutorado. Eu vou isso. aproveitar e vou pedir ao Anne, coloque aí na tela os dois livros, eu vou falar sobre eles rapidinho. Botou aí? Pronto, eu desapareci, mas estou aqui. Então, o primeiro livro é Pedagogia da Rebeldia e o Enleituramento, que foi do doutorado, tá certo? E do pós-doutorado, contar histórias em espaços formais e informais de aprendizagem, que você fez, que você organizou com Mary de Andrade Iraca. Arapiraca. Foi minha orientadora do pós-doc, né? Sim, sim. Pode voltar, Anne, agora. Voltamos? Pronto. E os livros estão aqui, olha. Unidos, como sempre. Unidos porque um está Que ligado ao legal. outro. Eu cheguei no pós-doc a essa ideia do enleituramento. Como é que foi?
contar essa história também. Pois é, eu achei interessante esse termo. É um neologismo? É um neologismo. Hum, Por que que eu criei esse neologismo? Na Inglaterra tem uma palavra que determina essa sua relação com o texto, que é o literacy. O literacy veio para o Brasil com a tradução de letramento. Magda Soares aí sim. disseminou. Só que no Brasil a gente é sério com a alfabetização. E acabou que o letramento se atrelou à alfabetização. Tanto que tem o alfabetizar letrando, letrar alfabetizando, letramento na alfabetização. Necessário, super necessário. Mas há uma outra discussão que é muito importante também, que é não só decifrar o código, mas essa relação que você tem com o texto. O que o texto me diz, o que eu digo para o texto. Uhum. O que eu digo por causa do texto. O que eu digo de mim por causa do texto. E aí, a gente não tem um nome para isso. Porque toda vez que eu dizia, estou pesquisando leitura, as pessoas, alfabetização, você trabalha com alfabetização? E eu trabalho com alfabetização, né? Minha área de letras. E sei alfabetizar. E eu queria uma palavra que dissesse o que eu estou fazendo. Uhum. E aí saiu o enleituramento. Então eu ponho né, os afixos, o prefixo, o em, né, que é esse processo mesmo de mergulhar, né, de entrar, de estar dentro, né? Leitura, e o mento, que é esse sufixo que dá essa ideia de movimento. Sim. Porque toda leitura é um movimento. Uhum. Então eu digo, ao invés quando eu estou lendo, eu estou em processo de enleituramento. Uhum. Pensando muito sobre isso, eu falei assim, eu não entro no processo de enleituramento somente com a leitura escrita. Eu entro em processo de enleituramento com o texto imagético, com o texto auditivo, com o texto de vídeo, né, audiovisual, etc. Toda vez que eu me relaciono com algum texto, eu estou num processo de enleituramento. Uhum. Aí que eu fui para a contação de histórias. Porque tem um autor de contação de histórias, que é Celso Sisto, ele diz uma coisa que eu acho perfeita. O contador é a página na qual o ouvinte lê o texto. Então, é um texto que a gente precisa se leiturar. E as pessoas se leituram com uma maior facilidade com o texto oral. Por causa desse contato visual, por causa do ouvir a voz da pessoa que está contando para você, né? Esse processo, ele fica muito mais bonito Você na acha que contação. tem algo de ancestral aí, desde os tempos que os homens se reuniam em torno de uma fogueira para contar histórias? Sem dúvida. Muitas coisas a gente, impresso, né, no nosso Uhum. DNA, a gente traz essa ancestralidade. Eu conto uma historinha para dizer como é que começou o processo de contação de história. Eu digo que foi assim. Aquele caçador conseguiu, naquela noite, que era uma noite de lua nova, as estrelas estavam brilhando no céu como nunca. Fizeram uma fogueira e assaram aquela carne. Ele conseguiu e alimentava todo o grupo ali. Todo mundo comeu, estava feita. E pediram a ele para contar como foi que ele conseguiu aquele enorme animal. E ele disse que ele lutou. E quando ele dizia que ele jogou uma pedra, tinha sido várias. E quando ele disse que vários animais vinham em cima dele, foi só um. E ele contou aquela história bem empolgante. E todo mundo, né? Que história legal. Aí quando ele terminou a história, que começa a contação de história. Quando ele terminou a história, uma criança, tenho certeza que foi uma criança, porque só criança faz isso. Puxou assim o caçador e disse, mas e a alma desse animal? Foi para onde? E o caçador, para não se sentir derrogado, olhou para o céu, aquelas estrelas, foi lá para o alto e virou mais uma estrela. A partir daí, quando a gente traz a metáfora para a vida, a gente começa a história. Que maravilha, que lindo. Você me lembrou agora minha época de infância e pré-adolescência, em que eu morei em Cachoalves, interior da Bahia, e eu vivia nas portas ouvindo histórias. O privilégio. Privilégio grande. Eu tinha uma tia-avó contadora de histórias.
E ela visitava muito minha avó, eu morava com minha avó, ela visitava muito. E ela, nunca vou esquecer, ela sentada no canto da cozinha, pegava, ela tinha uma faca só para o fumo de rolo, ela cortava o seu fumo, cigarro de palha, né, hoje em dia, como se... E aí ela fazia, e contava a história dela, dos amores dela, contava a história de lobisomem, saci, mula sem cabeça, e eu ficava ali encantada, louca, quando avisava lá, tia Jesus, era o nome, como chamava ela? Uhum. Maria José. Chamávamos ela de Jesus. Jesus chegou, era uma farra, era uma festa, era uma alegria, porque... E ainda tem muito essas histórias, assim, Uhum. ao pé da casa, sabe? Sim. Aí pelo interior, e a gente vai mapeando esses contadores de histórias que existem aí pelo interior. Tem muitas histórias bonitas, muita coisa boa para contar, viu? Dá para escrever vários livros só com essas histórias. Hoje a gente está falando muito sobre histórias para alegrar o coração. Agora, eu queria saber de você qual é a importância de contar histórias em época de violência. Porque a gente está vivendo isso na atualidade, né? E aí eu queria saber de você, como contadora de história, como pesquisadora também desse tema, se é possível que a história se torne um veículo de combate à violência. Elas são, todas elas. Se você for ver cada uma dessas histórias que nós contamos, que são contadas por aí, tanto nesse circuito, circuito de... Falo isso de uma forma um pouco pejorativa, mas não é que eu não gosto dessas histórias, eu gosto também. Eu fui, desde criança eu ouvi essas histórias, sabe? Essas histórias europeias, né? De Neve, Cinderela, Tóquio, Esses contos de fada. contos de fadas. São maravilhosos, mas tem muitas outras culturas. Todas as culturas humanas contam histórias. Se a gente for ver direito, todas essas histórias são altamente violentas. Elas falam sobre isso, da gente lidar com as nossas, né? Porque a gente não pode ver as histórias, nada, né? De uma forma muito literal. Isso é desse jeito, né? Chapeuzinho vermelho, vai matar o lobo, não pode matar o lobo porque a extinção do lobo não é um lobo físico do qual se está falando aí. E aí eu vou para todo um outro campo que eu comecei a trilhar por causa das histórias, que é o campo da psicologia analítica, principalmente com Jung, que ele faz uma pesquisa... Os arquétipos. Exatamente. Ele faz um trabalho bem profundo com relação aos arquétipos, trabalha com os tarôs e todas essas... Porque o tarô, você sabe, também conta uma história, né? Todas as cartas todas, os arcanos maiores, né? Ele conta uma história. E essas histórias, elas são sempre cíclicas. Sempre começa e termina e começa de novo. Tem um enredo ali, né? Tem um enredo que se repete. A vida da gente é isso. Todo dia a gente está vivendo novas aventuras. Às vezes, muitas aventuras num só dia. Então, entrando nesse campo da psicologia, fiz um curso de psicanálise exatamente para entender melhor, né, essas histórias. E a gente entender que essas histórias falam da gente. As nossas vidas, né? Dizem que o primeiro sentimento humano, que é o sentimento que nos liga a todos os outros seres vivos, é o medo, né? Medo da morte, medo da fome. Grosso modo, as histórias falam sobre isso, sobre esses medos, sobre essas angústias. E traz à tona essas violências para que a gente, ao vivenciá-las dentro das histórias, a gente tenha repertório para poder lidar com elas, né? Fora das histórias. Então, eu costumo dizer que a gente pode viver várias vidas, né? Viver de verdade, sem ser na verdade. E isso nos cria muitos repertórios. Então, vamos ver uma história que é muito comum, que todo mundo conhece. A história dos Três Porquinhos. São histórias de muita violência, afinal de contas, veja, são várias violências ali, né? Você sabe como eu cheguei a essa história dos Três Porquinhos? Eu não sei se você se lembra, não sei se você é dessa época. Eu tinha um
um disco Ave Maria. que contava as histórias. Aí eu Sim. botava o disco na vitrola É. e contava as histórias dos Três Porquinhos. Hoje em dia o pessoal fica vendo na internet, né? Aí Sim. tem essas histórias todas na internet. Placa. Me fugiu o nome do autor desses discos, que era mas Se você souber, deixe nos comentários. A gente passou nossa infância, né, ouvindo essas histórias. E olha que infância fantástica, né? Microfone. Aí, Anny, tá bom? Pronto, perfeito. Então vejamos a história dos Três Porquinhos. Várias violências ali. Primeira violência de que a mãe bota os filhos para fora de casa, né? Aí, por uma questão, né? Analisando isso do ponto de vista da psicologia, não do ponto de vista das relações familiares ou sociais, do ponto de vista de você se tornar uma pessoa adulta. Então, para você se tornar adulto, você precisa sair de casa, né? Não necessariamente deixar de morar com os pais, mas ser uma pessoa autônoma, ter seu próprio caminho, né? Então, é sobre isso que a história fala, né? Não é uma questão de a mãe põe o filho para fora, mas a mãe diz, olha, vá seguir seu caminho, né? E as crianças percebem isso com muito mais clareza que os adultos. Os adultos é que ficam com cri-cri com as histórias. As crianças não, elas entendem perfeitamente o que está acontecendo ali. Elas fazem essa conexão psicológica com muito mais facilidade, talvez porque elas tenham mais neurônios que a gente, né? E aí tem a questão do lobo, né? Tem a outra agressividade que é com relação aos artistas, porque aí aquele que é o artista, pouquinho que é artista, né? Faz a casa de palha, então é porque ele é mais preguiçoso. E se diz isso de uma forma como se fechasse a história naquilo. Cria-se aquele estereótipo. Né? E a história não é sobre isso, sobre preguiça, mas enfim. Essa é uma outra violência. E depois vem, claro, o lobo, né? Que vem e destrói. Poxa, o lobo destrói a casa. Destrói e quer jantar o porquinho, quer matar para comer. Exatamente. Aí, isso é uma violência. E ele consegue correr, consegue se salvar e vai para a casa do outro. E depois para a casa do outro, os três juntos conseguem se livrar do lobo. E aí a gente precisa pensar, não é lobo o animal, não é porquinho o animal, né? É uma fábula. E a gente dá nas fábulas condição humana àqueles personagens. E a nossa vida. A gente precisa, em algum momento, sair de casa e ser uma violência também. Tá? Uma violência mais subliminar, mais simples, não essas que estão acontecendo aqui, mas é uma violência também. E chegamos à violência que é essa que tem acontecido aí das pessoas na creche, nas escolas, questões todas das pessoas atentarem contra a vida do outro, né? Que é o caso que o lobo faz. E eles, qual é a solução que os Três Porquinhos encontram? Eles se juntam com amor, com união, com apoio. Porque, veja, por isso que eu digo o circuito Disney. O Disney tem um filminho dos Três Porquinhos em que os outros dois eram preguiçosos, por isso que fizeram a casa de qualquer jeito, e o outro não, fez a casa, né? Toda de tijolo, inclusive até o piano de tijolo. Era o mais responsável da família. É o responsável. Mas mesmo esse responsável, ele não diz, não vou, tá vendo? Foi fazer casa de palha, não quero saber, não se vire. Não. Ele acolhe. Ele acolhe. As histórias ensinam isso. Ensinam que há sempre alguém que vai nos acolher. E a gente precisa acolher uns aos outros, né? E quem está tentando pela vida da gente, a gente precisa combater isso. E eles combatem. Aí tem gente que fala, não pode, o lobo no fim não pode morrer. Tá? Mas eles vão e conseguem se livrar do lobo. E isso, toda criança adora essa história por conta disso, dela pensar assim, eu consigo me livrar do mal. Eu posso combater, eu tenho forças, porque é um pouquinho pequenininho, não tem, né? Muitas. E
E tem outras tantas histórias, como a do Pequeno Polegar, né? Que Uhum. é o filho caçula que resolve todas as questões, porque também tem um gigante que quer comer, que está tentando contra a vida das crianças. E aí o pequenininho, o mais novo, é que consegue com... Como é que ele consegue? Não é com violência, é com inteligência, Uhum. entende? Então, essas histórias vão nos mostrando caminhos da gente driblar, da gente sair dessas situações, da gente não ser violento, de saber que a gente não vai resolver. Olha o que que acontece com quem é violento por ser violento. Olha o que que acontece com quem usa o diálogo, a inteligência, né? Entende? Você me lembrou agora, eu não vou me recordar de quem é o pesquisador. Mas houve uma pesquisa que indicou a possibilidade de a fábula ser a extensão de provérbios. E aí a gente tem aquele provérbio, a união faz Faz a a força. força. E desse provérbio derivaria uma história como a dos três porquinhos, para Isso. ilustrar tudo isso que leva para a sociedade a característica moral que as fábulas empregam, né, em suas histórias. Eu não li essa pesquisa. Eu fico tentada a pensar que é igual aquela discussão do ovo e da galinha. Pois é, O que que veio verdade. primeiro? Porque a gente naturalmente faz esses ditados, né? Sim. Para simplificar uma situação, a gente faz o ditado. E desse ditado, geralmente, sai uma história, né? Uhum. Ou Ou da vice-versa, né? história Às vezes sai o ditado. a história inspira a criação É, de um ditado, porque muitas vezes é intuitivo, né, Rose? A gente conta uma história que tem aquela moral, mas nós mesmos não percebemos naquele momento aquela moral sendo estando em funcionamento naquela história, né? o ditado explicita. Uhum. Essa forma com que a gente vem ensinando uns aos outros como nos relacionarmos uns com os outros. As Sim. histórias servem sempre para isso, né? Sempre serviram para isso. E usam, primeiro, a narrativa, que é o gênero textual mais íntimo do ser humano, né? Como diz Chartier, nós todos somos seres da narrativa. Mais do que homo sapiens, somos homos narratores. Gostei disso. Por outro lado, também, né? Além da questão de ser da narrativa, tem a questão da metáfora, que Uhum. é uma linguagem que a criança entende só a linguagem da metáfora. Uhum. Ela não tem muita facilidade em entender o que não é metáfora. Sim. Ela tem dificuldade. Mas se é metáfora, ela entende claramente, facilmente. E nós adultos também, né? Quando a gente cresce, além da metáfora, a gente vai aprendendo outras linguagens. Mas aí a metáfora ainda está ali como uma potência de Uhum. entendimento, de enleituramento. Sim. E aí as histórias, elas agregam essas duas questões que são muito próprias da linguagem humana. A narrativa, a metáfora. Uhum. Interessante pensar nessa questão da metáfora, porque toda história passa a ser metafórica também, né? Se você pensar, quando a gente conta uma história em uma sala, a gente observa diferentes impactos nos ouvintes. Então, tem gente que até chora com uma história. Por quê? Porque ela passa pelo filtro daquela pessoa e há uma relação, uma conexão. Ela muitas vezes pega essa história como uma metáfora da sua própria história de vida. Aquilo que está vivendo aqui. E aí há a conexão. Você acha que falta isso nas aulas em geral? Porque assim, tem muitos alunos que dizem que há muitas aulas que são cansativas, que são enfadonhas. Você acha que esse recurso da história ajudaria a conectar mais o professor aos alunos? Como é que você vê isso, Rose? Só vejo isso com bons olhos, mas trabalho em cima disso. Isso é minha pesquisa. Olha, entramos no tema, sem saber. Exatamente. Eu acredito na contação tanto que o meu tema da minha pesquisa, o meu grupo de pesquisa, é exatamente a contação da história e a docência. Olha só. Eu tenho uma grande ambição, eu sempre digo assim, olha, uma grande ambição na vida. Cada sala de aula exista um contador de história. Cada professor, um contador de história. Essa é a minha grande ambição na vida.
as aulas vão ser melhores para os alunos, para os professores, o aprendizado flui de uma forma muito mais prazerosa, nesse diálogo que se tem, entendeu? Porque aí a gente vai buscar essas duas coisas, agregar as duas coisas que é fácil do entendimento para o entendimento metáfora. E existem histórias para falar sobre todas as coisas. E, gente, o que tem nesse mundo é história. Imagine todas as pessoas que vieram antes da gente. Imagine os 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Todos nós contando histórias. Uhum. Quantas histórias? Quanta história para tudo. Todo tipo, de toda forma. Acredito nisso. E tem um país, particularmente um país na África, na FASO, que trabalha com isso de forma intensa. Eles vivem uma sociedade de contadores de história. E não só ali, mas toda ali na África subsaariana, a história é muito, muito importante. E a gente eurocentrado, né? Temos uma visão de que a oralidade é uma coisa menor, é uma coisa acientífica, né? Que não dialoga com a ciência, porque a ciência tem que ser o escrito. E, no entanto, essas sociedades, elas vivem da oralidade, fazendo ciência com a oralidade. Então, eles ensinam questões práticas, como fazer coisas, fazer móveis ou eletros, né? Através da oralidade, contando histórias. Ensinam uns aos outros através de histórias. Aqui em Salvador, tem algumas escolas que eu já mapeei que fazem esse trabalho eu chamo de griotagem. Sim. Eu sei que é um termo que é, inclusive, Vem de griot. pejorativo. Vem de griot. Olha, eu sei disso porque a Omara me disse. Tá Tem um podcast de Omara aqui na Anne. Ela fala sobre o griot, né? Os contadores de história, né? Esse aqui é um termo pejorativo que é a Europa que dá, né? A África, porque é um termo que fala, que traduzido, gritar. Mas é por isso mesmo que eu acho bonito o termo, né? Eu uso, eu sei que algumas pessoas gostam, acho que é pejorativo, mas eu acho um termo bem apropriado. É o gritar, não no gritar no sentido do barulho, mas no gritar no sentido de atingir a maior parte das pessoas, sabe? Quando a gente grita, a gente atinge mais pessoas. Né? Se você tem algo importante a dizer, grite. Faça o mundo ouvir. É nesse sentido aí que eu penso que a griotagem é importante de se ter na docência. Acho que falta isso. Falta a pessoa se conectar. Porque o que acontece com as histórias é que a gente se conecta. Como você disse aí, né? Você está contando uma história. Tem histórias que eu conto, que eu me emociono todas as vezes que eu conto. Por quê? Tem alguma coisa ali que me conecta com aquela história e que eu preciso trabalhar, né? Vários autores, Bruno Bettelheim, Coussi, Sandra, Lisette Bonaventure, vários autores trabalham essa questão de como as histórias elas vão funcionar como uma terapia. Sim. Né? Elas vão fazer com que você pense e repense as questões que você precisa trabalhar internamente. Né? Não sei se você tem contato com criança pequena, mas criança pequena adora. Quando ela ouve uma história, ela quer repetir aquela mesma história. Eu tenho uma filha de 9 anos. Vivo isso todo dia. Eu tinha esquecido. Mas aí, você vê, você deve lembrar, né? Quando era menorzinha, agora não sei nem tanto se ela gosta de repetir muito, mas porque vai passando o tempo, já as primeiras vezes já resolve a questão. Mas quando é pequenininha, aí quer ouvir de novo. E quer ler de novo também muitas vezes. Isso aconteceu com Júlia. Tá vendo? Minha filha, quando era pequenininha, bem pequenininha, um aninho e tal, 2 anos, eu contava para ela a história da Dona Baratinha. Sim. Eu queria contar outra história para ela não queria, só queria a Dona Baratinha. Aquela balatinha, até hoje. Balatinha. Chegou um tempo que eu escondi a história da Baratinha. Cadê a Dona Baratinha? Nem você aguentava. Eu não aguentava mais ler aquela história. Enfim, por alguma coisa ela se conectou ali e que ela precisava resolver. E ela precisava ouvir aquela história para poder
resolver aquela situação que ela precisava resolver. Uhum. E é isso, a gente vai se conectando. O que acontece na sala de aula é que o sujeito não se conecta com aquilo que está sendo dito. Tem essa coisa no Brasil. O conhecimento é muito desconectado com a realidade, Eu também acho. né? Eu também acho. A matemática serve para tanta coisa na vida da gente. Aí a gente vai para aquelas aulas, aquela coisa assim tão fora de sentido. Uhum. Resolve essa conta. Ou então um problema que totalmente fora da realidade do sujeito. Eu acho que falta mais Paulo Freire na matemática. Vamos contextualizar isso aí, vamos deixar mais humana essa situação, né? A química, a física, tudo serve para que a gente entenda o mundo e se entenda no mundo. Uhum. Mas aí a gente é matéria, é livro didático, é daquela forma, sabe? Como se fosse algo para aprender, para responder no Enem. A gente precisa parar com isso. É Não pode verdade. ficar preparando o sujeito para o Enem. Precisa preparar para a vida, para a cidadania. O Enem é consequência, né? Você me lembrou uma história de um amigo meu, que é Edson. Fala de Edson, de Justiça, meu querido amigo Justiça, que é um exemplo de vida. Ele já passou dos 60 anos, não foi, Anny? E está fazendo faculdade de engenharia. Olha, tá vendo? E aí ele falou comigo, olha, André, tem muita coisa na matemática que eu não sabia que servia para engenharia, porque na época em que eu estudei, ninguém disse. Então, assim, um aluno que seja um futuro engenheiro, ele poderia ver um sentido na matemática, né, para a vida dele, para a vida profissional dele. Mas essa conexão muitas vezes não é feita na escola. Existe um autor que fala exatamente sobre isso, Malba Tahan. Ele fala sobre a matemática através de histórias. Bacana. Olha, com relação à história, se você pensar, tem aí uma história para apresentar. E se não tem, a gente inventa. É. O bom da continuação de história é isso, né? Que a gente Inventa fácil. cria. E você também, Rose, você criou um curso de extensão de contação de histórias, não foi? Como foi essa experiência? Então foi assim. Aí eu fiz o curso de contação, né, de histórias lá na fui, primeiro eu atrelava muito, eu tinha contação de histórias, tinha leitura de história, tinha leitura de imagem. Aí depois eu fui vendo que dava para trabalhar tudo ao mesmo tempo e fui me centrando cada vez mais na contação de história. Até que eu vi assim, eu preciso estudar mais sobre isso. Fui fazer o pós-doc com Meire Arapiraca, né? Uhum. E que ela foi me guiando, né, nesses caminhos dos ajustes. Ela falou assim, olha, não, vamos fazer isso. Ao invés de você fazer um curso, você oferecer um curso, você dialoga esse curso. Vamos fazer junto. Sim. Então, eu abri, né? Simples. Sim, foi de graça, foi na UFBA. E com 1 hora que eu abri o curso, foram todas as vagas. O interesse das pessoas. Né? Existe muito interesse nesse sentido. Aí, ajustamos, tal, ficaram 50 pessoas, do começo ao fim, que a gente foi construindo esse curso juntos. Tanto que aí no livro vai contando, e cada um vai... por isso que é uma coletânea, porque eles vão... assim, fazendo os capítulos de cada um dos encontros. Cada encontro é um capítulo, entendeu? Bacana. Então, mas feito por um grupo de estudantes. Isso tudo previamente, já tinha combinado. E aí, claro que a gente não ia fazer um negócio assim, relatório, né? Então, vamos fazer uma coisa criativa. Sejam criativos. Aí vocês vão ver literatura de cordel, conto de fada, contando como foi aquele processo de construção para a contação de histórias. Entendeu? Bacana. E qual foi a dificuldade que eles mais tiveram, na sua opinião, nesse processo todo de aprendizado de contação de histórias? Não sei nem se dá para falar em aprendizado, porque é algo que parece que é inerente a gente, né? Eu sempre digo assim... Aperfeiçoamento, talvez. Eu acho que é mais a questão de vamos parir, né, esse contador de histórias, vamos explicitar esse contador de histórias. Tem 2 coisas que são mais marcantes. Primeiro, é a pessoa se desapegar do escrito. Eu não vou lembrar da história. Eu vou esquecer a parte da história. Tem problema.
conte o que está na sua memória, porque na sua memória é o que ficou, vai ficar na sua memória as coisas mais importantes da história. Então acredite na sua memória. Uhum. A gente desacredita na nossa memória, porque a gente está pegado ao escrito. Então, aí eu tenho que. Então, eles vinham com o livro, queriam ler o livro, queriam ler o livro. Eu falei assim: é curso de leição, é curso de contação. Uhum. Essa era um dos primeiros entraves. E o outro, eu ainda, porque há um processo na nossa sociedade de silenciamento das pessoas. Agora, no silenciamento, como diz em Orlando, no silenciamento político, né? Na Sim, na censura, censura. no calha a boca. Uhum. Desde criança, a gente é ensinado, né? Na sala de aula, cala a boca, né? Presta atenção, cala a boca. Inclusive, algumas contadoras de histórias, aí, crítica muito ferrenha. Aí vai começar a contar a história, cala a boca, agora cale a boquinha para ouvir a história. Nossa, quando eu ouço isso, não é para calar a boca para ouvir história, tem que calar a boca. Porque, afinal de contas, a história é diálogo. Uhum. E contar a história para a criança e achar que a criança vai ficar ouvindo quietinho o tempo todo. Aí uma utopia, né? Acaba sendo. Total. Ela para no meio você e pergunta. Até no guia de contação de histórias. Ah, sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Eu dou umas dicas de o que fazer, né, com essas interrupções. Uhum. Geralmente com criança. Mas já me aconteceu também com adolescente. Então, essa outra, exatamente esse calar a boca. Uhum. As pessoas têm medo de falar. É claro que pessoas com medo de falar são pessoas mais controláveis, né? Porque então você não se fala, não fala por si, o outro vai falar por você, diz o que quiser. Uhum. Então, aí esse que é um problema. Eu fico tímida, eu não consigo. Nessa minha trajetória toda, eu tive uma estudante que ela não conseguia nem na sala de aula contar história para os colegas, e nem na hora que aí eu abro, né, para o público. Vamos fazer isso, né, para um público, né? Uhum. Vai muito em escolas, bibliotecas comunitárias. E ela É um não conseguiu. estágio, né? Olha só. O curso passa por isso, né? Tem que Bacana. contar para o outro, contar mesmo. Não é só você aprender e ficar, tem É botar a que... mão na massa. É um curso prático. E ela não conseguiu. Não conseguiu de forma alguma. Claro que existem aquelas questões que são mesmo patológicas, né? Sim. Precisam ser tratados por um especialista, claro. Uhum. Mas, modo geral, é mais uma questão de comportamento. As pessoas são ensinadas a se calar, né? Criança, cala a boca. Sempre a gente está sendo instado a se calar, né? E essa é uma questão muito séria para quem vai contar histórias, porque tem que olhar no olho, gesticular, não pode pensar que está ridículo, entendeu? Inclusive, quando eu faço o curso, eu tenho muitos exercícios, né, que eu faço da pessoa ficar assim no ridículo. Então, vamos fazer todo mundo careta. Sim. Vamos fazer, sabe? Porque não dá para você ficar pensando em você, na sua imagem, se tá bem, se tá assim, e contar a história. Você tem que ser a história toda naquele momento, esquecer do mundo. E você é a história, entendeu? Uhum. O propósito é o principal. E vou aproveitar e vou falar sobre esse guia que você fez. Olha só que coisa interessante. Derivou desse livro, não é? De contar histórias em espaços formais e informais de aprendizagem. Desse livro, tá pegando essa câmera, Anny? Então, desse livro, aliás, esse livro deu origem a um guia de contação de histórias. Aí vem a surpresa. Está gratuito para você baixar na internet. Onde, Rose? No site do MEC. No site do MEC. Que foi uma ação pela Unesco. Inclusive, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o link para você poder ir diretamente ao livro. Mas conta um pouquinho sobre esse guia. Então, foi aberto, a Unesco, né, fez essa proposta aqui no Brasil pelo MEC. O MEC abriu uma concorrência e participei e montei esse guia de contação de histórias, no qual eu mostro como preparar a história, como se preparar para contar a história, né, toda de performance, como preparar objetos, apetrechos, eu gosto de chamar apetrechos, né?
A gente da área da contação de história chama de apetrechos. E aí, fantoches, edoches. E, inclusive, eu dou algumas dicas de que não precisa... Porque tem muitos fantoches lindos, maravilhosos, assim, caríssimos por aí, né? Mas não precisa ser só isso, né? Dá pra gente fazer uma coisa em casa, Sim. né? Bonitinha, arrumadinha e bem tranquila. E aí eu vou mostrando todo esse material. Eu tenho um estandarte, tem um cenário, né? E tu tem Tem, imagens também nesse guia. e tem essas imagens Bacana. do que você pode fazer, de coisas assim, para encantar a história. Encanta de verdade a história é a forma como você conta ela, Uhum. a conexão que você tem com a história. Mas sempre tem algumas coisas que podem ajudar ainda mais o encantamento, né? Uma varinha de condão Sim. para fazer um bap-boom, né? E aí ele foi montado nessa perspectiva e também, aí eu trago isso tudo dialogado. Agora tem um diálogo acadêmico, não, ele não é academicista, é Vamos dizer um, isso. é, Então, para quem é é que bem serve? simples. Pode servir pro professor, Para os para a mãe, para o pais, pai. para um pedagogo que vai para uma biblioteca, ou Uhum. bibliotecário que quer contar histórias, um agente cultural, qualquer pessoa que queira contar histórias, seja sentado na cama com seu filho ou num espetáculo, ali tem todas as dicas que são necessárias para você é, ir, né? Uhum. Seguindo nessa, vamos dizer, nessa carreira. Que E presente você aí, deu, viu, é, pra gente. eu trago, assim, as minhas experiências também, né, de contação de histórias, inclusive isso que eu estava lhe dizendo, né, a criança, várias vezes eu fui contar história para a criança e ela vem, interrompe. Às Tia! vezes, nem chega, tia, ela já vai Aí dizendo, já né? vai dizer isso. Então, eu tô contando, vamos dizer assim, tô contando a história dos três porquinhos. Aí vem a criança, você sabia que minha mãe me deu uma boneca? E é óbvio que aquela história ela não se conectou, mas outras pessoas estão conectadas, então a gente pode parar só se fosse a história só para ela. E parava, contava outra Uhum. história. Não é só para aquela criança. Eu falei assim, Ismael, vou querer que você conte depois essa história para mim. Uhum. Mas agora você sabe o que aconteceu com o porquinho? Olha Entende? só. Então, uma coisa que eu aprendi com criança é que não adianta você querer calar a criança. A gente consegue, a gente vai aos poucos calando o ser humano. Mas quando a gente nasce, quando é criança, ninguém consegue calar a gente, né? Desde bebezinho, vai crescendo, você vê a criança, se você não a ouve, ela fica, papai, papai, É papai, verdade. mamãe, mamãe, mamãe. Quando eu vejo A gente bem aquilo, sabe, né? é uma coisa simples, é só, você pode esperar um pouquinho, daqui a pouco eu te ouço. Ela espera, é mágico isso. Uhum. Olha para a criança e diz, daqui a pouco eu te dou atenção, só um minuto, e volta, termina o que tem que fazer e volta para a criança. Mas volta mesmo, né? Uhum, Não sim. esquece não, tem que voltar. Senão ela cobra. Senão ela cobra. E depois ela não acredita mais em você. Verdade. Isso é assim, é cri-cri. Então é isso, o contador de Uhum. histórias tem que ter esse traquejo, né? De Sim. entender o universo da criança, entender o universo do adolescente. Eu estava contando uma história e o adolescente fez. Eu não me lembro qual foi a brincadeira, mas foi uma brincadeira com a história, fez um trocadilho, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, pois é, não tinha pensado nisso. E aí continuou, e continuei a história, entendeu? Uhum. Não adianta você brigar com aquele que. Porque é uma questão de conexão. E você perde a conexão fazendo isso, né? Exato. Então tem que Naquele momento, manter. eu fiz a brincadeira, ele fez a brincadeira, eu adaptei a brincadeira à história, continuei, ele continua Uhum. conectado com a história, entendeu? Uhum. É, então tem essas dicasinhas assim E é um no guia. exercício também de convivência, né, Rose? Sim. É, contar histórias é sempre, eu digo, a coisa mais importante que o contador de histórias precisa aprender é a ouvir. Parece uma coisa, né? Porque contar histórias é falar, mas é ouvir. Mas não é ouvir só no sentido da audição física, né? No sentido de Barbier, né? É a escuta sensível, é escutar, ver a pessoa, né? A expressão no rosto, o comportamento do corpo. Essas coisas fazem com que você perceba se a pessoa está incomodada ou não com relação àquela história, né? Uhum. Então, essas coisas que são os detalhezinhos da história. A história não se faz somente com palavras. É todo um conjunto. Bacana. Rose,
Amei te ter aqui. Quero te que agradecer, viu? Obrigado por ter bom. vindo. Adorei vir também, adorei a Viu? conversa. Valeu. Maravilha, muito obrigado. E para você de casa, gostou, né? Também adorei essas histórias. Semana que vem você já sabe. Tem mais uma mente brilhante aqui no Só Doutores, só para você. Tá, gente?